Qual a dimensão da importância da fé no trato com a pessoa que foi desenganada pelos médicos? É importante ou você acha que é melhor nessa hora ser um pouco mais frio para preparar a pessoa? Olha, você não tem mesmo jeito. Não, a fé é muito importante e o que eu observo no hospital é que as pessoas, né, os pacientes que têm fé, eles têm uma recuperação ou não mais tranquilas, né? Porque normalmente as pessoas que têm fé, elas são cercadas por pessoas que também professam, o ambiente, né, é de fé. A mesma fé, isso. E isso facilita muito, isso dá muito conforto, muita tranquilidade, né? E enquanto psicóloga, né, eu costumo falar que nós não trabalhamos com o diagnóstico, nós trabalhamos com o desejo do paciente. Então, enquanto há vida, há desejo, portanto, há esperança. Eu achei interessante o que você falou, né? Você estava falando, eu falei assim, interessante o que ela disse. Se vai ser curado ou não. A fé é importante, inclusive, se o paciente vier, infelizmente, a falecer, né? Sim. Porque esse momento final ali, com fé, é melhor para o paciente, né? É mais confortável, tanto para o paciente quanto para a família. Nós percebemos, assim, claramente no hospital, a diferença da família que tem uma fé para a família que não tem fé alguma. Né? Uma vez um paciente virou e falou assim para o médico: doutor, o senhor tem em algo, né, a acreditar, o senhor acredita em alguma coisa? E infelizmente eu não, meu filho está aí, está com um prognóstico reservado e eu não tenho no que acreditar. Né? Esse filho chegou ao óbito e foi muito triste, porque aquele pai, assim, ele perdeu o filho, perdeu o sentido da vida, né? Ele perdeu muita coisa junto com a morte do filho. Gisele, você trabalha num grande hospital aqui em Belo Horizonte, né? Já há um bom tempo, fiquei até surpreso, né? Você falou, gente, já há tanto tempo, né? É mais difícil, quando tem um diagnóstico ou uma avaliação de possível morte, possível falecimento do paciente, é mais difícil lidar como psicóloga com o paciente ou com a família? Olha, esse diagnóstico, né, quando chega a esse ponto que a gente chama de limitação de esforço terapêutico, quer dizer, a medicina não tem nada mais a fazer, é muito difícil para todo mundo, para o paciente, para a família, para a equipe, né? Todos nós sofremos muito. Impotentes, né? Isto. E o que eu falo sempre, né? O que eu disse no início, a gente vai trabalhar com a vida que o paciente ainda tem. Sabe? Então, pode ser 1 ano, 6 meses, 15 dias, né? Então, neste momento, a gente vai proporcionar a ela o que for possível. Qualidade de vida pelo resto da vida que tem. Uma coisa bem interessante no hospital, nós temos um projeto que se chama Realizando Sonhos, durante a internação. Então, nós já tivemos lá um menino, foi na época da Copa do Mundo, ele é até de Belo Horizonte, mas ele tinha muita vontade de conhecer o Mineirão. Ele nunca tinha conhecido o Mineirão. E nesse momento da internação, nós providenciamos tudo, né? Eu levei ao Mineirão com uma equipe, né? Tinha uma irmã, né, junto, eu trabalho no Madre Teresa, e tinha uma irmã, uma enfermeira, a mãe do paciente, e chegando lá, né, o paciente foi recebido por uma equipe, assim, que presenteou, andou com ele no carrinho, como era a véspera da Copa, ele foi a única pessoa autorizada a pisar no gramado. Então fez muita diferença, ele ficou assim muito feliz. Muito feliz. E ele faleceu? Faleceu uns 3 meses depois, né? Mas assim, ele conseguiu realizar esse sonho, mesmo durante a internação, durante um tratamento difícil, né? Foi possível a ele isso. Sim. E você acha que para a própria família, além do paciente, acho que a família também fica um pouco confortada quando isso acontece, né? Sim. Eu falo que a família é o paciente coadjuvante, né? A família vem junto com o paciente. Eu gosto de fazer uma diferença que enquanto o paciente tem medo de morrer, a família tem medo de perder. É verdade. Né? Então é uma situação realmente difícil de lidar. E ver o seu querido sendo bem cuidado, tendo os seus sonhos
minimamente realizados, já dá um conforto para a família, né? Nós temos algumas perguntas para serem colocadas na tela para a Gisele. Vamos à primeira pergunta. Olá, meu nome é Daniele dos Santos, moro em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber qual a importância do cuidado paliativos para os doentes terminais. Cuidados paliativos, né, para doentes terminais. Eu já tive até como pastor, Gisele, participando de um doente que teve um problema sério e foi desenganado, infelizmente faleceu. Até quero assinar, retirar do hospital a alta para poder ter os últimos dias em casa com a família. E foi dado algumas medicações, inclusive a analgesia forte, para que ele, né, não sofresse tanto. O que você pensa sobre esse paliativo? Quer dizer, é um paliativo, não vai resolver o problema, mas pelo menos vai amenizar a dor. Sim, eu acho assim, extremamente importante, porque não tem como curar a doença, mas tem como tratar o paciente, né? Então, medidas de conforto como medicação para dor, né? E que o paciente durante a internação não saia da rotina, porque muitas vezes, né, pensa-se assim, não, ele é um paciente de limitação de esforço terapêutico, né, com tratamentos paliativos, então ele vai ser o último, né, durante a escala da rotina a tomar o banho. Não, a gente procura manter ele dentro da escala da rotina, a mesma questão, os mesmos tratamentos, com toda a dignidade, né? E sempre é possível fazer alguma coisa pelo paciente, né? Uma troca de curativo, um aperto de mão, um carinho, né? O alívio da dor. A dor é o que mais incomoda. Porque às vezes a pessoa parece assim, as pessoas pensam, desiste, né? Não, não é assim não. Enquanto a vida, a esperança e a dignidade, né? Tem que haver respeito, né? Nós tivemos um paciente que ele gostava muito de café, muito, muito. E ele estava traqueostomizado, né? Então não podia, naquele momento ele não estava podendo se alimentar. E aí nós conversamos com o médico, com o coordenador, e ele recebeu o café. Ele sentiu o gostinho do café, ele fez uma grande deglutição, né? Mas ele experimentou o café, sabe? Então, assim, foi de um prazer para ele, sabe? Assim, ele agradeceu muito, a família ficou muito grata. Que legal. Sempre é possível fazer alguma coisa pelo paciente. Olá, meu nome é Felipe Miranda, sou da cidade de Paraupebas, no estado do Pará. E é indicado fazer todas as vontades de um paciente terminal? Interessante, né? Interessante que o colega perguntou, né? Porque você falou da questão do café, por exemplo. Eu penso que não tem problema nenhum, né? Dar esse prazer para ele. Mas será que todas as vontades, como é que você entende como psicóloga que trabalha, né, em hospitais com pacientes assim? Olha, nem tudo é possível o tempo todo, né? Dentro das possibilidades, né, é possível fazer muita coisa pelo paciente, sim. Mas a gente tem que lembrar também que o paciente, ele tem benefícios secundários e algumas vezes eles usam disso, né? Então, assim, quer receber muita atenção, né? Fica carente demais. Isso, até pelo próprio, o adoecer leva a pessoa a ter uma regressão, que é natural, né? Ter uma regressão. E, então, o paciente, ele pode usar disso, sabe? De desejar mais atenção, querer coisas assim que nunca teve, né? Esse menino que eu citei no bloco anterior, né? Ele pedia para a mãe, assim, telefone celular que a mãe não tinha condição de comprar, sabe? Então, assim... Tem que dizer não, porque não tem condição. Tem que dizer não. Porque a vida continua, né? Não é aquela coisa assim, já que você está morrendo, não, peraí. Não, né? Temos que ter esperança, né? Muitas coisas são possíveis serem feitas, com certeza, mas nem tudo, né? A gente tem que viver também dentro de uma realidade. Perfeito. Gisele, nós temos muitas perguntas. Vamos a mais uma que vem das ruas para a psicóloga Gisele Moura. Olá, meu nome é Thiago Rodrigues, tenho 31 anos, sou de Belo Horizonte. Gostaria de saber como administrar as emoções diante de um paciente que já está desenganado. Pois é, Gisele, é tão difícil porque administrar a emoção, controlar emoções, né? Às vezes você está lá e você sabe do diagnóstico, né, que é o pior possível, e você está lá tentando segurar, mas você começa a chorar. E aí? A gente deve segurar ou não? Tem que ser natural? Deixa fluir toda a emoção? Sim. Depende muito, né? Se o paciente sabe do diagnóstico,
né? Se ele sabe que o tratamento está sendo difícil, né? No caso do paciente desenganado, né? Que ele tem uma limitação de esforço, o chorar faz parte, né? Mas não é o chorar o tempo todo, né? É chorar por alguma emoção, por exemplo. Lembrou de alguma coisa? Lembrou de alguma coisa, né? Olha, a gente foi, você lembra o dia que nós fomos ao campo, jogamos futebol, né? Faz parte chorar, sim, mas não o tempo todo, porque fica muito difícil, porque na verdade a família, paciente e equipe, todos estão vivendo um luto. Né, um luto antecipado. Né? Agora, às vezes tem um parente, uma tia que veio do interior, está sabendo o diagnóstico, aí chega, toda desesperada. Ai, meu Deus. O que faz? Tira do quarto? Qual que é a orientação? Porque com certeza tem casos assim, né? Sim, sim. Normalmente a família tem essa conduta mesmo, né? Já sabe que a tia tal vai chegar e que ela é mais nervosa, né, às vezes menos preparada. Então a família conversa antes, ou quando isso começa a acontecer no quarto, né, tiram a família, mas muitos pacientes também, eles começam a selecionar as visitas. Ah, é? Sim, né? Alguns pacientes... A tia hoje não, porque não estou bem. Isso, né? Alguns pacientes falam, eu não quero mais receber visitas, ou eu só quero receber da família. Então, assim, isso é extremamente comum, isso é muito frequente, o paciente começar a selecionar. E eu entendo até um pouco como, assim, um desligamento, sabe? Ele vai desligando de algumas coisas. Televisão já não é tão interessante, atrativo mais, notícias, eleição, né? Ele começa a fazer isso de uma forma natural. E a família vai entendendo, acompanhando isso. Vai acompanhando, vai percebendo. Então, limita realmente, né, uma visita que tem tantos anos que não vê e eles estavam brigados. Deve ou não deve vir? Né? Então, ou aquele vizinho curioso que quer ir só para contar para todo mundo que foi, sim, né? Sim. Ô Gisele, o que os estudiosos da área da psicologia, da área da saúde, têm dito acerca de revelar ou não para o paciente que o estágio dele para a medicina já é final, assim, que ele é um paciente terminal? Porque com certeza eu imagino que não há unanimidade nessa área. O paciente deve ou não ser informado de que os recursos humanos, técnicos para ele findaram. Como é que está hoje, são hoje as opiniões com relação a isso? Olha, na minha experiência, né, lá no hospital, a gente sempre respeita a posição da família. Família, entendi. Né? Então, assim, tem pacientes que são muito independentes, vão às consultas, né, participam de todo o processo de uma forma muito ativa. Né? Tem pacientes que não, que são eles são levados, né? Normalmente os mais idosos. Então, neste caso, a gente preocupa muito na decisão da família. O que vocês querem? Vocês vão revelar para o paciente, né, o diagnóstico ou não? Que tem limitação terapêutica ou não? Né? Então, a partir da decisão familiar, a gente acompanha. Mas é uma coisa muito interessante que o próprio paciente, ele percebe, né? Ele percebe o que ele tem, ele percebe que ele não está melhorando, né? Que a doença está vencendo, porque a doença muitas vezes vence a pessoa mesmo. Né? Ele tem até o feeling, né? Sentir que o negócio está piorando. Mas no caso, por exemplo, do seu trabalho, psicólogo hospitalar, quem é que conta para o paciente? É você? É o médico? É a família? Quem é que conta? Olha, normalmente é o médico, né? Por que o médico? Porque o médico tem toda a condição técnica de explicar, né, a doença, a proposta de tratamento ou a proposta, né, de cuidados paliativos. Então, sim, o médico é que dá a notícia. Né? Nós da psicologia, algumas vezes a gente acompanha a notícia e nós vamos trabalhar, né, com o que vem depois. Porque eu costumo falar que a psicologia só entrou dentro do hospital porque tem coisas que a medicina não dá conta. É verdade. Né? E o que a medicina não dá conta, a gente tenta dar. Vou polemizar aqui agora, viu, Gisele? Pois tem coisa que a medicina não dá conta, que a psicologia não dá conta, que aí entra a fé. Como é que faz, então, com paciente terminal, aí tem um pastor lá, assim, do poder,
Aquele que né, não, eu vou orar e aqui agora vai ressuscitar e tudo mais. Como é que... Estou falando tecnicamente, eu sei que você é cristã, evangélica, você crê no poder de Deus, mas eu quero que você fale do lado do hospital. Como é que o hospital administra um religioso? Eu estou dizendo desde que você chega lá, que senão eu vou negar tudo. Como é que é feito isso? Há uma triagem ou não? Vocês deixam fluir? Não. Por exemplo, hoje tem uma lei que permite com que religiosos né, entrem ao hospital, né, e façam o que eles acreditam ser melhor, né, fazer uma oração, né, alguma coisa assim. E nesse momento, o hospital, né, a gente sempre vai ser parceiro da família. Então, se a família autoriza, permite, o hospital não vai impedir. Sabe, o hospital não impede que essa pessoa vá e faça uma prática religiosa. Agora, como psicóloga, às vezes eu fico pensando assim, que muitos pastores, estou falando pastores homens, muitas mulheres, muitas vezes eles falam assim, que você já está curado, tome posse da cura, se você não for curado é falta de fé. Da perspectiva psicológica, isso é um peso sobre o paciente que está desenganado, né, Gisele? Sim, muito. Né? Eu creio em milagres, né? Já vi alguns, mas é pesado realmente, né, para o paciente. Toma posse né, e pronto. Né? O paciente fica meio que uma responsabilidade. É responsável por algo que o médico não estava conseguindo mais, que a cirurgia não conseguiu, né? Vamos a mais uma pergunta, Gisele, a pergunta que vem das ruas. Olá, meu nome é Leandro Martins, eu sou da cidade de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber como deve ser a postura da família e da equipe médica em relação a um paciente em estado terminal. Acabamos comentando rapidamente sobre o que o Leandro perguntou, né? Então, pelo que eu entendi, o trabalho de vocês da psicologia hospitalar é sempre permeado, intermediado pela família. Vocês ouvem muito a família, né? Sim. A família é assim, é a nossa parceira, por onde a gente vai direcionar todo o atendimento, né? O paciente, eu falo que ele é o meu querido, né? Porque eu sou apaixonada pelo que faço, pelo paciente, pela vida dele. Mas a família é a minha parceira, né? A família vai me ajudar, porque quando o paciente chega lá, eu não o conheço previamente, eu passo a conhecê-lo. E quanto mais eu o conheço durante a internação, mais eu posso ajudá-lo. Né? E quem me ajuda muito com isso é a própria família. Que bom, que trabalho bonito que você faz, José. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Continue te usando, né? Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.